Fala galera, vamos continuar a sequência do guia da Premier League. Esse guia tem poucos dias para acabar, hein? A Premier League está chegando. Na próxima sexta eu gravo esse vídeo aqui 5 dias antes da estreia entre Manchester United e Fulham. E eu peço para você se inscrever no canal se você estiver gostando dessa sequência ou se você quiser conhecer mais sobre os clubes da Inglaterra. No final do vídeo também deixe o seu like e caso você tenha gostado, é claro. E a gente vai falar agora de Southampton. Os Saints voltaram à Premier League. O Southampton, que era um time que a gente tinha se acostumado bastante a ver na primeira divisão, e era assim de 92 até 2005, no começo do período Premier League. Eles figuravam entre os times da principal divisão do futebol inglês, porém, brigando sempre para não cair. Quase sempre, né? Essa era a regra do Southampton nessa época, até que no período de 2005 até 2012, eles caem para a Championship, e nas temporadas 9 e 10 e 10 e 11, eles disputam, na primeira dessas temporadas com o Alan Pardew, a terceira divisão, né, a League One, e na temporada 10-11, segunda dessas, na terceira divisão, com o Nigel Adkins. Com o Adkins, eles fazem, inclusive, um daqueles fenômenos que vocês já viram a gente citar aqui no canal, seja nas lives ou seja nos vídeos gravados aqui do guia, a bizarrice de você conseguir 2 acessos consecutivos. Lembra que a gente já falou que o Eddie Howe fez isso no Bournemouth, o Kieran McKenna fez isso com o Ipswich, e a gente tem aqui da temporada 10-11, 11-12, né, e 12-13, esses acessos consecutivos do Southampton com o Nigel Adkins. Então, eles sobem para a segunda divisão de volta em 11-12, e nessa temporada, né, em 10-11, e em 11-12 eles voltam à Premier League com um acesso direto com o mesmo técnico, Nigel Adkins. E aí eles voltam para a Premier League na temporada 12-13, que aí o time já é treinado pelo Maurício Pochettino. Pochettino deixa eles em 14º lugar. Na temporada seguinte, 13-14, eles ficam em 8º, baita colocação, e o Pochettino deixa o Southampton na temporada seguinte para treinar o Tottenham. Então é aqui que começa a narrativa do Tottenham com o Pochettino sob aliás, né, do Tottenham sob o comando do Pochettino. E na temporada seguinte eles ficam inclusive em 7º lugar com o Ronald Koeman, que substituiu o Maurício, para que em 15-16 esses caras ainda consigam subir mais uma posiçãozinha para ficar em 6º. Grandes trabalhos aqui do Koeman, depois do Pochettino já ter feito uma bela colocação, que era 8º em 13-14, né? E aqui, nesse período, a gente tem, inclusive eles pegam um 8º depois, tá? Na temporada 16-17, você tem a última vez que o Southampton ficou na metade de cima da tabela, porque depois disso, em 17-18, 18-19, daí adiante, eles pegam apenas posições na metade de baixo, sendo que em 17-18, com o Mark Hughes, eles ficam em 17º. Depois disso, com o Ralph Hasenhüttl, na primeira temporada dele, eles pegam 16º, e aí é 11º, 15º, 15º, 20º, e eles caem na temporada 22-23. Nesse período aqui da década passada deles na primeira divisão, esses caras, eles tiveram momentos de encantar como um time emergente, como nessas posições que eu falei, nos times que eram do Maurício Pochettino e do Ronald Koeman, mas com o Ralph Hasenhüttl eles tiveram em 19-20 especificamente uma temporada de ser um time muito interessante, que você de fato podia achar que seria como um Brighton de hoje em dia, esses times emergentes que eventualmente brigam na metade de cima da tabela, né? Eles voltam a ter essa cara, porque na passagem que eu falei do Maurício Pochettino e do Koeman, eles inclusive buscam vaga para disputar a Europa League, caem na fase de grupos. Mas aqui fica uma marca muito forte que é impossível não citar, que é a de um clube que vende muito bem, de um clube que tinha um recrutamento exemplar, e a maior prova disso, né, são algumas das negociações que eu vou citar aqui. É negociação, viu? Tem muita. Eu vou tentar citar o máximo aqui possível para vocês entenderem o que é um clube formador e que também se acostumou a vender muito para os times mais fortes da primeira divisão. Os recordes, inclusive, de vendas do Southampton, segundo o Transfer Market, são esses aqui que eu vou citar. A maior venda deles foi o Van Dijk para o Liverpool em 17-18, né? 85 milhões de euros, acho que por volta de 74, 75 milhões de libras.
Romeu Lavia para o Chelsea, essa é mais recente, né? Temporada passada, 23-24, 62 milhões de euros. Sadio Mané para o Liverpool, na temporada 16-17, 41 milhões de euros. Luke Shaw, tem jogador de tudo que é posição aqui, vocês já viram, né? Se esses caras não tivessem saído, esse time aqui ia ser campeão de tudo. Luke Shaw, lateral esquerdo, que saiu com 18 anos para o United na temporada 14-15, né? 38 milhões de euros. Tino Livramento, que virou jogador do Newcastle temporada passada, 20 anos apenas, 38 milhões de euros também. Morgan Schneiderlin, lembra dele? Manchester United, 35 milhões de euros. James Ward-Prowse, ele sai quando eles caem, né? Temporada passada ele vai jogar no West Ham. Adam Lallana, eles venderam para o Liverpool, 31 milhões de euros. Danny Ings, Lovren, Nathan Tella, Callum Chambers, Nathaniel Klein, Yannick Vestergaard, Pierre-Emile Højbjerg, Target, Graziano Pelé, lembra do Graziano Pelé? Mohamed Salisu, Gareth Bale, quem será que é esse cara aqui, hein? Victor Wanyama, Alex Oxlade-Chamberlain, Dusan Tadic, Jay Rodrigues, e se eu ficar aqui falando, vai eternamente, o vídeo vai ter 2 horas só de jogadores que esses caras revelaram para a primeira divisão inglesa e depois venderam por uma bala para os times maiores. E então, esse time vende muita gente, revela muito jogador, mas em algum momento o recrutamento para de ser tão eficiente. Eu não vou fingir que eu sei o motivo disso, porque eu não tenho esse nível de profundidade com relação aos bastidores dos caras. Mas, depois daquele bom ano que eu falei, de 19-20, com o Ralf Hasenhüttl, a coisa degringolou. De 2020 para cá, o recrutamento, como eu disse, ficou pior e eles não conseguiam se movimentar tão bem no mercado de transferências. Então, esses caras ficam consecutivamente na 15ª colocação, em 2021 e em 21-22, e caem com muito merecimento de ter caído em 22-23, com o Ruben Selles sendo o técnico que estava no comando do time quando eles caem, mas eles começam essa temporada 22-23 com o Ralf Hasenhüttl ainda, acho que era o 5º ano dele no comando dos caras, e quando a coisa tá degringolando, eles trocam para o Nathan Jones. O Nathan Jones era um ex-técnico do Luton, que tinha chamado a atenção, inclusive, treinando os Hatters. Só que esse cara era uma figura, como é que eu falo, né? Beirava o... Não beirava, não. Cara chato pra caramba. Não tem nem o que eu falar aqui. Muito chato esse maluco. Porque ele é aqueles caras que acha que é o bonzão, sabe? Aquele cara do... Vai na entrevista, ele é um leão. Nossa, é o nós contra eles. Vocês estão pegando no pé do clube. E conta um monte de lorota, fala grosso. Eu não queria chegar aqui para dar a opinião pessoal minha do cara. Vocês me conhecem. Mas não tem como no caso dele, cara. Ninguém gosta dele. É muito difícil de gostar desse cara. Porque nada era culpa dele nessa passagem aqui do Saints. Tudo era ou um problema com a arbitragem ou com a mídia, ou, sabe, é um roteirozinho assim que é muito fraco, cara. Ainda mais pra gente que se acostumou a ter um certo carinho pelo time, que estava figurando ali na primeira divisão já fazia uns bons anos, né? Deu tudo errado, só chamou mais pressão para o time não melhorou. Mas é verdade que o Nathan Jones, pelo menos esportivamente falando, teve alguns méritos para chegar até essa vaga aqui. Isso é verdade, não tem como eu falar que não. Mas ele é substituído pelo Ruben Selles e não virou nada. Né? Inclusive, os pontos por jogo deles, eu não sei se eu juntei aqui essa relação, acho que não, mas os pontos por jogo eu lembro que era uma coisa muito parecida, né? O time não mudou, não conseguiu melhorar o desempenho, eles caem, e o Russell Martin é apontado imediatamente para disputar a Championship 23-24. A campanha deles na Championship é marcada por um começo que não foi tão animador. Eu fui atrás disso, é óbvio que eu não assisti isso, tá, gente? Então, provavelmente deve ter gente aí que manja mais do que eu. Vai ter, é óbvio que tem, sobre a temporada passada deles. E eles se recuperam, fazem uma campanha digna de pegar até um acesso direto, mas isso não acontece porque eles caem de desempenho na reta final, eles acabam ficando ali em quarto, disputam os playoffs, são campeões dos playoffs contra o Leeds por 1-0. E de destaques dessa temporada, a gente tem alguns jogadores com números bastante chamativos, né? Deixa eu pegar aqui a temporada 23-24 dos caras, em que a gente vê primeiro um grande destaque para o Kyle Walker-Peters, lateral direito, né? Walker-Peters, que é um jogador desejado já por clubes grandes. Eu falei desejado, mas acho que é mais observado o termo certo, tá?
foi o que mais teve minutagem na temporada passada, seguido pelo Adam Armstrong. Esse aqui comeu a bola. O Adam Armstrong simplesmente enfiou no bolso dele 21 gols e 13 assistências para os caras. Não preciso nem falar que no ataque esse cara foi o principal jogador, né? Segue para o time, inclusive, os dois, Walker Peters e Armstrong, seguem no time para a temporada 24-25. O Bassuno foi o goleiro titular deles, esse é o terceiro jogador com a maior minutagem. Jan Bednarek, Taylor Harwood-Bellis, ele também, essa é a zaga, inclusive, né? Harwood-Bellis e Bednarek. Smallbone teve 3.000 minutos, Stuart Armstrong também teve bastante minutagem, Ryan Manning, lateral esquerdo, Flynn Downs, aquele que era do West Ham, é o camisa 6 aqui do time e uma das peças mais importantes. Inclusive o 6, né, para quem às vezes está começando a acompanhar a gente agora aqui, e a gente aqui ficou acostumado a chamar o camisa número 5 no Brasil de 6, porque é assim que eles falam na Inglaterra. Então a gente fica vendo a transmissão dos caras, comentaristas, a gente se acostumou a chamar de 6, mas quando eu falar o camisa 6 aqui, você imagina o pivô do meio campo, né? O camisa 5 aqui no Brasil, o primeiro volante, vamos dizer assim. Essas coisas não são exatamente as nomenclaturas corretas, mas eu estou falando assim para todo mundo entender o que eu estou dizendo. Então, prosseguindo aqui nos jogadores, o Che Adams também teve um papel relevante para a temporada passada, mas ele saiu de graça, se eu não me engano ele foi para Torino. Ryan Fraser também teve bastante minutos, mas aqui para baixo, do Fraser para baixo, com Aribo, Jack Stephens, Edozie, Alcaraz, são jogadores que, seja por ausência por lesões ou por outros motivos, eles estão numa distância aqui de, no mínimo, 500 minutos para os outros que eu citei acima. Parece ser um elenco digno de brigar para ficar mesmo, pelo menos com a memória que eu tenho dos caras, somada ao que eu conheci através de pesquisar, de ver canal de torcedor e de pessoa que acompanha o clube, comentando a respeito do que é esse 11 deles. Eles têm, no time titular, então, alguns, né, vários dos jogadores que eu acabei de citar. Segundo o que eu pesquisei, parece que o time titular deles esperado para a próxima temporada, pelo menos até o momento, né, que a gente ainda não tem o fechamento da janela, seria o Gavin Bazunu no gol. Acho que isso aqui deve ser inquestionável. Tipo, ele teve 3.700 minutos na temporada passada, não é possível que isso vai mudar. Kyle Walker-Peters, obviamente, lateral direito titular. A zaga que eu disse com o Harwood-Bellis, que eles acabaram de comprar, inclusive. Deixa eu ver aqui quanto que eles pagaram. Cadê as transferências dos caras? 23 milhões eles pagaram para o Manchester City pelo Taylor Harwood-Bellis. 23 milhões de euros. Eles gastaram uma graninha até aqui, né? Porque eles também contrataram, além do Harwood-Bellis, que já era titular deles, e um zagueiro muito importante, esse cara é bom com a bola no pé, sabe? Aquele tipo de zagueiro que lembra um pouco o Anderson do Crystal Palace, bom lançamento longo, um cara bastante importante até na criação de chances deles. E do lado dele joga o Jan Bednarek. O Manning joga na lateral esquerda. Essa aqui a gente fecha a defesa, né, esperada para eles para essa próxima temporada. O Flynn Downs era o jogador que eu queria citar, porque eles compraram o Downs do West Ham pagando 18 milhões de euros nele. O Downs que foi o farol do meio campo deles, né? O Rodri dos caras, vamos dizer assim. E era uma contratação muito importante, segundo o que eu pesquisei, para o que o time se propôs a fazer na temporada passada e que ele pode tentar continuar fazendo na temporada seguinte. Um jogador muito importante para o controle deles. Só que na Championship, esses caras jogaram com um time voltado para a posse. Eu não sei, eu não faço ideia se o Russell Martin é um cara que tentaria se adaptar. É um técnico jovem, tal, escocês, mas eu não sei, eu não faço ideia se ele tentaria se adaptar ou se ele tentaria repetir a mesma coisa, porque ambas as visões parecem muito arriscadas, né? Você mudar um time de posse para jogar na Premier League de outra forma, quantas rodadas leva para o seu time se acostumar de fato, inclusive jogando com adversários que atuam de formas diferentes? Ou tentar jogar com posse na Premier League, você vai conseguir? Não sei, né? Difícil. Alcaraz jogaria à frente do Downs. Inclusive, vi agora há pouco que parece que o Flamengo fez uma proposta no Southampton pelo Alcaraz. Mas, enfim, como ainda não tem nada fechado, seria o meio campo de Alcaraz e Aribo jogando à frente do Flynn Downs. Eu coloquei o Aribo não por conta de minutagem, mas por causa das informações que eu colhi com relação a pessoas lá da Inglaterra que acompanham a rotina dos caras. Edozie seria um ponta-direita. Brereton Dias pode jogar na esquerda. O Brereton Dias que esse vai ser o jogador que a gente mais conhece daqui, porque atuou na última Premier League, né? Na reta final ele chega,
por empréstimo para jogar no Sheffield United. Ele vem emprestado pela Vila Real. E o Southampton compra por 8 milhões de euros o Brereton Dias. Me parece 8 milhões de euros barato para contar com um cara desses, porque quando ele chega no Sheffield e disputa a reta final, ele melhora o time. O melhor momento do Sheffield na temporada passada, que o time foi escurraçado, tomou mais de 100 gols. O melhor momento deles é a reta final. Não é lá um grande momento, né, gente? Mas o Brereton Dias era um jogador que, inclusive, marcou gols em partidas consecutivas, deu assistência. Tipo, eu não sabia que esse cara ia conseguir chegar e já jogar ao ponto de chamar um pouco a nossa atenção por um time tão zoado e disfuncional que era o Sheffield da temporada passada. Então seria aqui as pontas com Edozi e ele, o Brereton Dias. No ataque, também Adam Armstrong, esse sim, o cara que deve fazer a diferença para eles numa eventual temporada de permanência. Negócios que eles fizeram, né? Além dos que eu citei do Harwood Bellis e do Flynn Downs, né? E do Brereton Dias. O Lallana volta a jogar pelo Saints. O Lallana que já tá, eu acho que, sei lá, com 36 anos, eu imagino. Tô chutando, mas é por aí. Charlie Taylor, lateral esquerdo também. Eles contrataram, deixa eu ver o preço que eles pagaram no Charlie Taylor. Ou foi de graça? Não tá aqui, né? Ah, tá aqui sim, ó. Foi de graça, né? Acabou o contrato do Taylor com o Burnley e eles pegaram ele. Eu acho que é uma adição interessante para jogar na reserva do Manning, que eu vi nos canais aí que eu estava falando, que eu pesquisei para vocês, que é a opção titular de fato. Saídas, eles têm a saída do Perrot, do Lianco, o Lianco acho que foi pro Atlético Mineiro, né? O Caleta Car, eu não sei se pronuncia assim o nome dele, ou se é Tchaleta Char, mas enfim. Vocês lembram desse zagueiro, né? Acho que é um croata esse cara. E a saída do Che Adams. Che Adams que participou, né? Teve um papel relevante até na temporada passada, segundo o que eu descobri, mas ele deixa o time de graça pelo término do contrato. O Lianco foi para o Atlético Mineiro por 4,5 milhões de euros, o Caleta Car para o Lyon por 3,6 milhões de euros, no Peru eles pegaram aqui 3,5 milhões de euros, Che Adams para Torino de graça. Ah, e também o Stuart Armstrong finalmente saiu do clube. Isso aí ajuda a gente, porque você tinha 2 Armstrong no mesmo time, né? Você tinha que ficar sabendo quem que era um, quem que era o outro, porque você via se tinha um A ou um S antes do nome. Mas o bom Armstrong hoje é o Armstrong que ficou, que é o Adam, tá? Então, inclusive eu recomendo aqui o The Football Chat, o canal no YouTube, de onde eu tirei aqui boas informações do time titular dos caras. São 2 moleques que, inclusive, lembra eu e o Pente, 2 nerdola que fica falando de Premier League lá. Gostei do papo dos caras, muito interessante. Mas, infelizmente, eu acho que não deve ter legenda, tá? Você vai... Inclusive, o sotaque dos ingleses também não é fácil de entender, né? Se você tiver interesse aí, inclusive, em praticar o seu inglês britânico, você vai lá no canal The Football Chat para você aprender sobre futebol inglês em geral. Eu acho que eles devem falar de outros times da primeira divisão, mas eles fizeram um preview bem legal aqui do Southampton e eu copiei informações aqui de pessoas que de fato conhecem, né? Pessoal, via de regra é isso daqui. O orçamento deles, inclusive, calma aí que eu não vou acabar o vídeo agora não, eu preciso saber disso, ó. Vamos ver como é que o Capology, que é aquele site lá que a gente usa para ver folha salarial, classifica a distância entre o Southampton e os outros. O Southampton, segundo o Capology, é o 19º, a 19ª maior folha salarial da Premier League. Então, eles têm uma folha salarial, nossa senhora, tem uma discrepância enorme aqui deles para o último, que é o Ipswich. É imenso. E acima deles fica o Brentford. Olha no Brentford, viu? Falei para vocês por muito tempo naquele vídeo do Brentford do tamanho dos resultados que eles conseguem com pouco dinheiro. Eles continuam com a folha salarial muito pequena. Parece até que o Brentford subiu agora junto com o Saints e com o Ipswich. E o Leicester está acima do Brentford nesses 4 últimos times aqui da lista de folhas salariais. Cara, então o Southampton entra como um time que tem a 19ª folha salarial do campeonato. A briga é óbvio que é por permanência, mas você imaginaria que o Ipswich seria o time que teria menos chances, certo? E que o Leicester também, que tem uma folha maior que o Brentford, deveria permanecer. Quem será que cai, hein, para o Southampton ficar? Porque a folha deles é metade da folha do Nottingham Forest. A folha deles continua sendo quase metade da folha do Fulham.
alguém, eu acho que vai ter que jogar pouquíssima bola e esses caras darem o sangue para eles conseguirem essa permanência na temporada 24-25. Eu não tenho muito mais o que acrescentar sobre os caras e eu não vou ficar brincando aqui, fingindo que eu sei o que vai acontecer com base em coisas que eu sabia de jogadores de uma temporada atrás. Eu não vou fingir isso, mas fica aqui então um alerta para um time que, segundo o The Football Chat, o canal dos meninos que eu falei para vocês ali, pode ser um time interessante, viu? Parece que o elenco está robusto o suficiente para eles terem alguma chance aí de permanecer na primeira divisão. Deixa o like se você gostou desse resumo. Já já eu apareço com mais. Beijos, abraços, inscreva-se no canal e tchau, tchau.